Sabemos que no Jardim das Sombras, tirando o Cid, a maior parte das garotas e membros tem um passado trágico ou triste para explicar o porquê delas estarem nessa tal organização. Claro, não temos explicações de todos os 666 membros, porém, tendo em vista os membros que já foram apresentados, sim, podemos ver com certeza que todos, ou pelo menos a maior parte dos membros, tem sim uma historinha triste para contar. Porém, de todos os passados, creio eu que o da Delta seria o pior. Não que o passado dela seja incrivelmente cruel, brutal e muito pior que os outros. Não é tão horrível comparado com os outros, mas pessoalmente, eu acho que o passado dela é um pouco pior que o dos outros membros, que inclusive foi revelado quase completamente, e é sobre isso que hoje eu vim falar para vocês. O passado da Delta e os motivos pelo qual ela é tão especial no Shadow Garden. Então deixa o likezão bolado e se inscreve aqui no canal, e agora bora pro vídeo. No passado, a Delta era chamada de Sara. No caso, Sara é seu nome de batismo. Ela é uma mulher fera-lobo, onde ela pertencia a uma tribo de homens feras, sendo a filha do chefe da tribo, mas não apenas a sua filha, como a filha mais forte dele, sendo reconhecida pelo seu próprio pai como tal. E isso até que é um feito bem grande, tendo em vista que o pai da Delta tinha mais de 20 concubinas, o que significava que ela tinha mais de 100 meio-irmãos por aí de acordo com a mesma. Então, competir contra tantos deles e ainda ser considerada a mais forte é sim um feito surpreendente do seu talento inato. E vale a pena lembrar que não foi uma competiçãozinha amorosa não, tá amigos? No caso da Delta, ninguém tinha amor por ninguém. Ali, o máximo de amor que ela receberia era da sua mãe, que por acaso também morreu no passado quando a Delta era uma criança. Então na casa da Delta não era uma família amorosa não, era 100 irmãos competindo ali para ser o mais forte e receber, claro, elogios e reconhecimento do chefe da tribo, que era o pai deles. E claro, os irmãos dela queriam se tornar os próximos chefes da tribo, onde inclusive a última coisa que a mãe da Delta ensinou pra ela antes de sua morte foi a terminar as frases com deso. Sabe os personagens que terminam a frase com deso? Então, elas fazem isso para parecer mais inteligentes, e a Delta faz isso para esconder o fato de que ela é uma burra que nem uma pedra, e quem ensinou isso pra ela foi a própria mãe antes de sua morte, o que é bem fofo porque a Delta usa até hoje, e é bem engraçado também. Na verdade, a Sara era tão formidável que se ela tivesse nascido como homem, ela com certeza teria sido nomeada como a próxima chefe de sua tribo. Esse é o ponto de que a força da Delta era excepcional dentro da sua casa. Porém, é aquilo, ela nasceu como uma mulher, e é claro que essa posição está fora da mesa para ela. Mais tarde então, a nossa garota, Sara, contraiu a doença da possessão demoníaca. E bem, como vocês já sabem, essa doença estraga a vida de qualquer pessoa e não foi diferente aqui também. Quando o chefe da tribo, o seu pai, descobriu que ela tinha possessão demoníaca, ele pessoalmente tentou matá-la. Exatamente, meus amigos, a Delta não apenas cresceu em um ambiente extremamente competitivo onde a força se resume a tudo, como também teve que aguentar o seu pai tentando matar ela quando ela contraiu uma doença da possessão demoníaca. Sinceramente, meu pai amado, alguém chama o costeiro do telhado pra esse cara. E obviamente, agora pense, tudo isso quando ela ainda era uma criança. Tudo isso quando ela ainda era uma kid. Sinceramente, eu não teria confiança nenhuma de aguentar tudo isso quando era uma criança. Eu acho que nem o Cid teria aguentado. Claro, ele é todo disfuncional e estranho, mas eu acho que nem ele teria aguentado esse tratamento desde criança. Porém, embora seu pai tenha tentado matar ela, a Sara conseguiu se esconder o suficiente para que assim ela pudesse fugir de seu pai, que vocês podem ter certeza que sim, perseguiu ela por uma cotinha até. Ele queria acabar com ela, botando até mesmo outras pessoas da sua vila para caçar ela. Eles estavam decididos a matar a Sara quando ela contraiu a possessão demoníaca. Logo, durante a sua fuga, quando seu corpo atingiu seu limite, ela estava indo de berço para a próxima vida se encontrando com a sua mãe, a Sara se escondeu em uma caverna, onde lá ela é encontrada pela Alpha. Claro, sendo a garota besta extremamente agressiva que a Sara é e claro, muito doente, ela imediatamente atacou a Alpha sem nem querer conversa. Mesmo em seu estado mais enfraquecido e morrendo, ela ainda estava disposta a atacar seus inimigos. E a Alpha aqui, ela não queria machucar a Sara, querendo a ajudar, mas vendo que não iria conseguir sozinha, ela chamou Shadow, vendo se ele poderia resolver a situação. E claro, quando a Sara viu o Cid pela primeira vez, ela não teve tempo de pensar, instintivamente ela sabia
que ele era a coisa real. Ela sabia que não poderia vencer uma batalha contra ele. Assim que o Shadow foi visto pela pobre garota, ela se submeteu imediatamente quando percebeu o quão poderoso e perigoso aquele homem era. Ir contra ele era apenas apressar a sua morte. Com isso, o Cid se ofereceu para ajudar ela e, claro, dar um lugar para onde pertencer. E é claro que a Sarah imediatamente aceita por puro instinto. Ela sabia que não deveria recusar esse homem, se sujeitando a estar sob a matilha do Cid, e ele sendo o seu novo alfa. Assim, ela foi curada de sua possessão demoníaca e se tornou um membro do Shadow Garden, recebendo o nome de Delta do próprio Shadow. Agora, como eu já disse anteriormente, esse não é um passado extremamente horrível, o mais trágico dos animes. Não, de longe que não é. Mas, sinceramente, imagina que você é uma criança crescendo em um ambiente como aquele, tendo que fugir para não ser morto pelo seu próprio pai e companheiros de tribo. Sinceramente, isso é algo um tanto quanto ruim. Afinal, ela ainda estava doente e debilitada. Então pensa, uma criança doente tendo que fugir de sua família e casa porque eles querem matar ela. Meu amigo, é brutal. E a cereja do bolo ainda está por vir, meus companheiros. Isso na verdade não é bem sobre o passado da Delta, mas é algo bem engraçado sobre a criação de seu personagem. A Delta tem essa personalidade que parece muito com um cachorrinho, justamente porque ela é um. Não, ela não é um cachorro biologicamente, mas sim mentalmente. O criador de Kage no Jitsu fez a Delta baseada no cachorrinho que ele criou. Exatamente, ele criou um cachorro e então escreveu a Delta baseada naquele cachorro. Ele não escreveu a Delta para ser uma humana, ele escreveu a Delta para ser baseada no cachorro dele. Porém, apesar de toda essa criação brutal e violenta, nós podemos dizer tranquilamente, eu acho que a Delta até que cresceu decentemente bem. Ela cresceu até que como uma pessoa normal, tirando que ela é burra que nem uma pedra e muito violenta, mas ela cresceu até que normal. A Delta é uma cabeça de músculos, sendo literalmente mais burra do que uma pedra. E eu já vi muitos personagens idiotas em animes, mas a Delta, meus amigos, a Delta consegue nos surpreender. Ela consegue ser mais idiota do que qualquer um deles. Ela consegue ser uma ameba. Literalmente uma pedra realmente foi baseada em um cachorro porque não tem como. Ela também age de forma bem imatura para a sua idade, mostrando que ela não amadureceu corretamente como pessoa, sendo bem infantil na maior parte das ocasiões, o que claro faz parte do seu personagem, que torna ele tão amável para o público. Porém, embora ela seja assim, como Sombra, ela adora lutar. Na verdade, é uma combinação imensa. Você junta a personalidade da Delta e então o meio onde ela foi criada, sendo extremamente competitiva com os seus irmãos. Junta que ela é incrivelmente forte e não tem autocontrole sobre sua força ou, é claro, sede de sangue. Isso faz dela uma sanguinária. A Delta é a mais impiedosa, sádica e cruel sombra de todo o jardim, sendo extremamente brutal contra os seus inimigos, ao ponto de que ela deixa até mesmo seus aliados meio horrorizados e, claro, desconfortáveis ao seu lado. Um grande exemplo disso foi quando ela estava em uma missão junto com o Cid e o seu irmão, o seu meio-irmão, apareceu nela, e ela simplesmente matou seu meio-irmão como se fosse a coisa mais natural do mundo, apenas porque ele era mais fraco do que ela. Claro, isso também se deve ao fato de que ela odeia profundamente a sua tribo, afinal eles abandonaram e caçaram ela, porém também mostra que ela é impiedosa com qualquer um que não seja o seu mestre. A Delta é o membro mais poderoso fisicamente do Shadow Garden, superando até mesmo o próprio Cid quando o assunto é poder bruto, onde o Cid só consegue ultrapassar ela quando ele infunde os seus músculos com magia, se fortalecendo através de sua mana. Embora, é claro, ela pode ser a mais forte, mas por ser burra que nem uma pedra, falta estratégias e, claro, conhecimento de técnicas, e assim sempre perde para suas companheiras durante as suas lutas. Exatamente, a Delta tem um poderio militar incrível, porém não sabe usar ele porque é burra demais e só segue seus instintos. Não só a força da Delta, como sua velocidade e outras características também são sobre-humanas, principalmente os seus sentidos, estando a par com os sentidos dos lobos, sendo uma ótima pessoa para rastrear alvos e essas paradas tudo. A Delta é principalmente uma combatente corpo a corpo sem armas, tendo um estilo de combate extremamente simples, porém selvagem e brutal, rasgando quaisquer coisas em sua frente com suas garras e presas. Ela também pode sim utilizar espadas, tendo aprendido alguma esgrima, porém a esgrima dela se resume a uma coisa: brutalidade e violência acima de tudo. Quanto à magia, bom, a Delta é burra demais para usar quaisquer magias e feitiços além do fortalecimento físico. Porém, meus amigos, com a magia insana que ela tem, o seu fortalecimento físico fica
muito poderoso, onde ninguém além do Cid consegue ultrapassar ela facilmente. Além de que ela também pode lançar o seu poder mágico ridículo como se fosse uma lâmina no ar, cortando vários inimigos de uma vez só. E uma coisa bem curiosa e legal que eu gosto bastante e que torna a Delta meio que um cachorrinho mesmo, é que ela já tentou morder todos os membros do Shadow Garden. Sim, ela já tentou ou já mordeu todos os membros do Shadow Garden, menos o Cid, que ela vê como seu mestre. Realmente, verdadeiramente, um cachorrinho. Mas e aí, meus amigos, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre a história da Delta e quem ela é? Comentem aí porque eu quero muito saber. Então é aquilo, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, deixa o likezão bolado e se inscreve aqui no canal. Essa é a sua obrigação, esse é o seu dever. Se assistiu até aqui, você tem que deixar o like e se inscrever, porque assim você me apoia e me ajuda profundamente. Agora, eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e eu fui.